Milionário oferece 5 milhões, mas mendiga negra impõe condição surpreendente. Era uma manhã nublada, típica da cidade grande, quando um anúncio bombástico tomou conta das redes sociais. Um bilionário famoso estava disposto a pagar 5 milhões de reais a qualquer mulher que aceitasse ser sua gestante. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O nome dele? Arthur Dias, conhecido não apenas por sua fortuna, mas também pelas festas extravagantes e carros luxuosos que desfilavam pelas ruas. Porém, por trás da fachada de sucesso, havia um vazio. Arthur queria o filho, mas não queria a complicação de um relacionamento, como se 1 milhão de reais fosse suficiente para comprar a paternidade. Entretanto, a reviravolta veio quando uma mulher negra, de olhos brilhantes e sorriso desafiador, surgiu das sombras do asfalto. Seu nome era Lúcia. Com roupas desgastadas e um ar de quem tinha enfrentado mais do que a maioria poderia suportar, ela não fez como as outras que quero ser mais do que uma mãe de aluguel. Os olhares se cruzaram. A tensão entre eles era quase palpável. Arthur, acostumado a ser o centro das atenções, sentiu um nó na garganta. Revelou que seu passado estava entrelaçado com o dele. Meu pai trabalhou para o seu avô. Ela revelou com um tremor na voz. Sofreu por causa das decisões que homens ricos tomam sem pensar em quem afetam. Eu não vou permitir que isso aconteça de novo. A sala ficou em silêncio. Todos atônitos, capturando cada palavra como se fossem tiros disparados. A dinâmica era complexa. Arthur, fascinado pela bravura dela, começou a questionar suas próprias motivações. Será que ele realmente queria um filho ou estava apenas em busca de preencher um buraco? E Lúcia, ela era forte, mas sua vida nas ruas não lhe dava muitas opções. A ambição de mudar sua realidade poderia custar mais do que estava disposta a pagar. Uma batalha interna se formava entre a esperança de um futuro melhor e o desejo de proteger sua dignidade e seus filhos de um possível abandono. Os repórteres, ávidos por histórias sensacionais, aguardavam a próxima cena. O público assistia em choque e curiosidade cada vez que a interação entre eles se aprofundava. As expressões nas faces das pessoas misturavam espanto e reprovação. Como poderia um bilionário estar disposto a tratar a maternidade como um contrato? E por que uma mulher, que lutava para sobreviver, apresentava-se como um novo figurão na vida dele? Um segredo pairava no ar, uma conexão renovada e um dilema crescente. O que um bilionário poderia oferecer em troca de uma relação verdadeira? E Lúcia, estaria ela disposta a fazer um acordo com alguém que parecia estar tão longe de entender a essência da família? As perguntas martelavam na cabeça de ambos, e a atmosfera estava carregada de complexidade e expectativa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, e chat, você tá aí? Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado na sala foi cortado pelo som agudo de um celular tocando. Todos se miraram. Um convite para o inesperado. Arthur, com os olhos fixos em Lúcia, hesitou, mas sua mão automaticamente puxou o telefone do bolso. Era uma mensagem. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O coração dele disparou, uma batida seca e desesperada. O que poderia ser tão urgente? Ele olhou para Lúcia, que ainda o observava, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Arthur se afastou um pouco, tentando achar um espaço no meio do tumulto de repórteres e rostos desconhecidos. O peso da mensagem era real. Evitou abrir, mas uma inquietação o consumia. Ele já havia feito tanta. Arthur, o que está acontecendo? A voz de Lúcia o fez voltar para o presente. A multidão estava atenta, segurando a respiração, como se a qualquer momento algo monumental fosse acontecer. Ele decidiu abrir a mensagem. As palavras dançaram na tela. A verdade sobre a sua família nunca foi o que você acredita.
Eles escondem mais. Sua vida será um caos se você continuar com essa gravidez. O pânico lhe deu uma sensação de anestesia. Ele olhou novamente para Lúcia. E se houvesse algo mais profundo entre eles, algo que ele não sabia, foi nesse instante que uma mulher de cabelos curtos e aparência cansada atravessou a sala. Seu semblante era conhecido. A sua mãe. Clara nunca havia aparecido em público, e ele a reconheceu instantaneamente. O choque percorreu a sala como uma onda. Murmúrios subiram enquanto a pressão aumentava. Arthur! Ela gritou a voz carregada de emoção. Você não pode confiar nela. O clima tenso se transformou em um espetáculo. Olhares se encontraram novamente, mas agora com uma nova dimensão de confusão. Lúcia ficou paralisada, os lábios entreabertos. Por que não posso? Ela é a única que... Arthur começou, mas foi interrompido pela mãe. Porque ela é parte de um plano que não podemos permitir. Você é o que eles querem. A sua fortuna, seu legado. Clara estava em pânico. Era como se uma tempestade tivesse entrado de repente na sala. Um choque percorreu a multidão. A verdade começava a desvelar um mistério mais profundo. Lúcia ficou em silêncio. Suas feições mudaram de desafiadoras para decepção. O que é que você está dizendo? A voz dela soou estranha, quase quebrada. Eu estive investigando, Arthur, por anos. Eles não querem seu filho. Eles querem seu nome. Lúcia está aqui por razões que você ainda não entende. Clara estava em lágrimas. A dor e o desespero em seus olhos eram inconfundíveis. O tempo parecia desacelerar. Os repórteres não conseguiam parar de tirar fotos. O drama agora era inescapável. Arthur olhou para Lúcia e viu um misto de confusão e dor. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Você sabia? Perguntou ele, quase num sussurro. Arthur, eu só queria lutar por uma chance melhor. Eu sou mais do que você imagina. Lúcia respondeu, a voz trêmula. Mas a confiança entre eles agora parecia abalada. A confiança que ele tentou construir desmoronava em meio aos choques. O clima era absolutamente eletrizante. O que realmente sabia sobre Lúcia? E sobre sua própria mãe? O labirinto de mentiras e segredos apenas se aprofundava. Cada pessoa no ambiente parecia estar à beira da loucura, e o destino de todos estava em jogo. Enquanto a tensão crescia e o futuro parecia incerto, os olhos de Arthur se perderam nos de Lúcia. Apenas naquele momento, ele percebeu o real peso de suas escolhas. O que ele realmente queria. E Lúcia estaria disposta a fazer sacrifícios que iam além do financeiro? Uma batida na porta interrompeu tudo novamente. O estardalhaço era ensurdecedor. Ninguém se movia, mas todos sabiam que, em um instante, vidas poderiam ser mudadas para sempre. A luz ofuscante da verdade fazia sombra sobre cada um ali. O suspense pairava no ar, e a resposta sobre o que vinha a seguir era uma questão iminente. O silêncio pesado na sala foi cortado pelo som agudo de um celular tocando. Todos se viraram, um convite para o inesperado. Arthur, com os olhos fixos em Lúcia, hesitou. Mas sua mão automaticamente puxou o telefone do bolso. Era uma mensagem. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O coração dele disparou, uma batida seca e desesperada. O que poderia ser tão urgente? Ele olhou para Lúcia, que ainda o observava, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Arthur se afastou um pouco, tentando achar um espaço no meio do tumulto de repórteres e rostos desconhecidos. O peso da mensagem era real. Evitou abrir, mas uma inquietação o consumia. Ele já havia feito tantas escolhas erradas. Não queria mais uma. Arthur, o que está acontecendo? A voz de Lúcia o fez voltar para o presente. A multidão estava atenta, segurando a respiração, como se a qualquer momento algo monumental fosse acontecer. Ele decidiu abrir a mensagem. As palavras dançaram na tela. A verdade sobre a sua família nunca foi o que você acredita. Eles escondem mais.
Sua vida será um caos se você continuar com essa gravidez. O pânico lhe deu uma sensação de anestesia. Ele olhou novamente para Lúcia. E se houvesse algo mais profundo entre eles? Algo que ele não sabia? Foi nesse instante que uma mulher de cabelos curtos e aparência cansada atravessou a sala. Seu semblante era conhecido. A sua mãe. Clara nunca havia aparecido em público, e ele a reconheceu instantaneamente. O choque percorreu a sala como uma onda. Murmúrios subiram enquanto a pressão aumentava. Arthur, ela gritou, a voz carregada de emoção. Você não pode confiar nela. O clima tenso se transformou em um espetáculo. Olhares se encontraram novamente, mas agora com uma nova dimensão de confusão. Lúcia ficou paralisada, os lábios entreabertos. Por que não posso? Ela é a única que... Arthur começou, mas foi interrompido pela mãe. Porque ela é parte de um plano que não podemos permitir. Você é o que eles querem, a sua fortuna, seu legado. Clara estava em pânico. Era como se uma tempestade tivesse entrado de repente na sala. Um choque percorreu a multidão. A verdade começava a desvelar um mistério mais profundo. Lúcia ficou em silêncio. Suas feições mudaram de desafiadoras para decepção. O que você está dizendo? A voz dela soou estranha, quase quebrada. Eu estive investigando Arthur. Por anos. Eles não querem seu filho. Eles querem seu nome. Lúcia está aqui por razões que você ainda não entende. Clara estava em lágrimas. A dor e o desespero em seus olhos eram inconfundíveis. O tempo parecia desacelerar. Os repórteres não conseguiam parar de tirar fotos. O drama, agora, era inescapável. Arthur olhou para Lúcia e viu um misto de confusão e dor. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Você sabia? Perguntou ele, quase num sussurro. Arthur, eu só queria lutar por uma chance melhor. Eu sou mais do que você imagina, Lúcia respondeu, a voz trêmula. Mas a confiança entre eles agora parecia abalada. A confiança que ele tentou construir desmoronava em meio aos choques. A multidão estava em silêncio, mas a expectativa crescia a cada segundo. De repente, como uma fúria inesperada, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou, seus olhos fixos como flechas. Era um advogado famoso, conhecido por suas armadilhas e segredos. Todos se surpreenderam com sua presença. Desculpem interromper, mas a verdade precisa vir à tona agora. Ele se dirigiu a Arthur, a voz firme. Você precisa saber quem realmente é Lúcia. Os olhos de todos se voltaram para ela e a tensão aumentou. Arthur estava paralisado. O que você quer dizer com isso? Disse ele, a voz embargada. Ela é a filha do velho rival da sua família, Arthur. O homem que sua mãe destruiu para assegurar sua fortuna. O choque na sala foi palpável. Os repórteres, como abutres, se alimentavam da reviravolta. Lúcia não parecia surpresa, mas havia um tumulto em seu olhar. Uma verdade escondida estava prestes a se revelar. O sonho possível, Arthur gritou, tentando entender. O que significava essa revelação? Lúcia era parte de um jogo que ele nunca havia imaginado. O mundo perfeito que ele construíra agora desmoronava à sua frente. Antes que pudesse dizer mais, o homem continuou. E mais, Lúcia está aqui também para reivindicar não só um pedaço da herança, mas o que é dela por direito. Sua chegada muda tudo. A sala foi tomada por um frenesi. Arthur sentiu que o chão sumia sob seus pés. O que ele realmente sabia sobre Lúcia? E sua mãe? O labirinto de mentiras e segredos apenas se aprofundava. O silêncio pesado na sala foi quebrado novamente pela declaração bombástica do advogado. Todos estavam pendurados nas palavras que mais pareciam um vendaval, e Arthur sentiu seu mundo girar em direção ao abismo. Sua herança está em risco, Arthur. E Lúcia, bem, a vida dela está entrelaçada com a sua de uma forma que você nunca imaginou. As palavras dele reverberaram como um choque elétrico. O vento parecia ter sido tirado do peito de Arthur. Ele olhou fixamente para Lúcia, agora uma figura de mistério e dor.
Ao mesmo tempo em que 1000 perguntas dançavam em sua cabeça, outra pulsava com força. A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que tudo o que pensara até agora. Não pode ser verdade, murmura alguém da multidão. Mais como uma súplica do que uma afirmação. A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Lúcia enrijeceu, seu olhar intensamente fixo no advogado, como se esperasse que ele estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria. O advogado continuou e a sala inteira prendeu a respiração. Alguns documentos que consegui vazaram. Sua mãe, Arthur, não é só uma mulher afetada por um passado de mentiras. Ela foi parte do que aconteceu à família de Lúcia. Um murmúrio surdo se espalhou entre os presentes. O que vinha a seguir prometia um avalanche de revelações. Ela e seu avô eram cúmplices. O advogado projetou a acusação no ar, como um raio cortando a escuridão. Dividiram patrimonialmente o que tinha valor, e por isso a saga dos seus antepassados não foi registrada em nenhum lugar. Lúcia ficou presa no meio desse jogo, sem saber da sua verdadeira herança até agora. Arthur sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? Como você pode afirmar isso? Ele balbuciou, incapaz de processar a magnitude da informação. O olhar de Lúcia, que antes parecia seguro e desafiador, agora estava repleto de fragilidade. Como se um castelo, que ela mesma construíra, começasse a desmoronar. É a verdade, Arthur. Seu legado está comprometido. E Lúcia, ela é a chave. Se você continuar com esse relacionamento, será fatal para ambos. Eles vão destruir você. O advogado proclamou, o ar carregado de urgência. Nesse momento, um segundo homem, mais velho e de ar imponente, atravessou a sala. Usava um terno escuro, um olhar penetrante que parecia calcular tudo ao seu redor. Era o pai de Arthur, e a expressão em seu rosto já falava mais que 1000 palavras. Chega! Ele gritou, sua voz ecoando pelo tumulto. Estamos jogando tudo isso em público? Arthur, você precisa parar com isso. A atenção voltou-se para ele e no silêncio que se seguiu, a atmosfera mudou. O pai de Arthur lançou um olhar fulminante para Lúcia. Ouça, filha, você não sabe o que está fazendo. Sua vida não é um jogo, e muito menos a nossa. A revelação estonteante cortou como uma faca, e a multidão estava tão chocada que parecia capaz de ouvir o próprio silêncio ecoando. O pai de Arthur olhou para ele, o semblante de preocupação nas sobrancelhas. Você precisa entender que alguns segredos moldam não só nossa história, mas também o futuro. Há mais em jogo do que riqueza, Arthur. Há vidas em risco. A tensão atingiu o pico. O que era essa verdade que ele não conhecia? Como tudo o que sabia poderia estar sendo desmontado em frações de segundos. O olhar de Lúcia tornara-se uma tempestade de emoções, confusão, frustração e um desespero silencioso. E Arthur sentiu uma dor aguda no peito. Eu não sabia, ele murmurou, sua voz hesitante. A sala assegurava a respiração, a expectativa crescendo cada vez mais. O que aconteceu com o que era simples? Ele queria um filho e uma oportunidade, mas tudo o que tinha poderia virar cinzas. Corações batiam em ritmo acelerado. Todos encaravam a cena mudando rapidamente. A mulher que pensou que era apenas uma mãe de aluguel, agora parecia muito mais. O homem rico estava preso em uma teia de segredos que reverberavam em sua vida. E a pergunta que ficou pairando no ar: quem era realmente Lúcia? E qual seria o preço a ser pago por essa ligação? Enquanto olhares se cruzavam, uma nova dimensão se abria, uma que poderia destruir ou redimir a todos. Uma batida na porta ecoou novamente, mas ninguém se mexeu. O tempo pareceu parar, e Arthur encarou Lúcia. A conexão entre eles era agora uma corda esticada, prestes a romper. O silêncio pesado na sala foi interrompido novamente pela declaração alarmante do advogado. Todos estavam paralisados, absorvendo as palavras que trovejava como um furacão, enquanto Arthur sentia seu mundo desabar ao seu redor. Lúcia,
A mulher que até então era apenas uma figura enigmática, agora se tornava o catalisador de toda uma tempestade. Ele olhou em seus olhos, mas não viu apenas dor. Viu confusão e um medo profundo. Como você pode dizer isso? Arthur gritou. O advogado respondeu, enquanto a sala fervilhava de murmúrios de espanto e incredulidade. Lúcia é a chave que pode desvendar toda a verdade. Se você não a ouvir, pode perder tudo o que tem de mais precioso. Um estremecer percorreu o corpo de Arthur. Ele olhou para sua mãe. A expressão dela, uma mistura de desespero e determinação. Havia algo nos olhos dela que lhe dizia que havia mais naquela história do que apenas dinheiro e heranças. O que está acontecendo, mãe? O que você sabe sobre Lúcia que não me contou? Clara hesitou, a boca entreaberta como se as palavras fizessem parte de um labirinto complicado. Arthur, você não pode confiar. Há segredos que não são apenas seus. Antes que pudesse concluir, um barulho alto cortou o ar. A porta, que tinha sido fechada, foi arrombada com violência e uma figura atirou-se para dentro. Era um homem de aparência agressiva, com um olhar diabólico. Ele avançou com os punhos cerrados e uma expressão de furor. Arthur, Lúcia, o que é que diabos está a acontecer aqui? O caos se instalou. A multidão se afastou como se um tsunami estivesse se aproximando. O homem parou, o olhar fixo em Lúcia, raiva pulsando de seu corpo. Você voltou. Achou que podia escapar de mim? Arthur ficou paralisado. Quem é você? O que estava acontecendo? Lúcia parecia em choque, mas seu olhar revelou uma vulnerabilidade profunda. Sou Lucas, irmão de Lúcia. Ele gritou, cada palavra carregada de arrependimento e rancor. E eu vim aqui para avisá-los. Ela está enredada em algo muito mais sombrio do que eles estão imaginando. Os olhares de todos se voltaram para Lúcia, agora uma figura dividida entre o passado e o presente. Ela balançou a cabeça, confusa. Lucas, eu não queria que você estivesse aqui. Sua voz era trêmula, revelando a falência de uma confiança que parecia existir entre eles. Oh não! Lucas continuou, desesperado. Você não entende. A conexão que você achou que tinha com Arthur com essa história pode ser um estratagema. A gente poderosa querendo controlar tudo. Eles não querem apenas seu futuro. Eles querem seu passado. A tensão aumentou. O ar ficou denso. O que Lucas estava implicando? O pânico tomou conta do coração de Arthur, que olhou de um para o outro, a confusão em seus olhos, refletindo a decisão que tinha que tomar rapidamente. Lúcia se virou para Arthur, os olhos cheios de uma súplica que ele conhecia bem. Por favor, me escute. Nada disso é simples. Eu tenho coisas escondidas que não tô pronta para revelar. Posso te perder de qualquer jeito. Lúcia, o que você não está me dizendo? Arthur se sentiu como se estivesse no centro de um tornado, com as emoções girando, lesando tudo à sua volta. Ele precisou de respostas, não de mais perguntas. A confusão e a tensão estavam em um nível que era quase insuportável. O que mais lucidez podia haver entre essas intrigas? A sala estava pesada com as verdades não ditas, e Arthur sentiu o peso de um destino que parecia cada vez mais distante. O que significava tudo isso? E então, como um golpe final, o advogado levantou a voz novamente. Você precisa decidir, Arthur. Você vai enfrentar a verdade ou vai se deixar levar pelas mentiras? As vidas de vocês dois estão em jogo. A pressão apertava e a sala estava à beira do colapso. Arthur olhou para Lúcia e a conexão entre eles estava se desfazendo. Ele queria lutar por ela, mas como poderia, se tudo que acreditava estava em questão? O futuro que ele sonhou estava mudando rapidamente, e as fogueiras da desconfiança eram mais quentes do que nunca. Seu mundo estava prestes a mudar novamente, e ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. As perguntas pairavam no ar pesado. O que Lúcia escondia? O que Lucas tinha a ver com tudo isso? A verdade viria à tona, mas a um custo que ninguém estava preparado para pagar. E quando a verdade se revelasse, com que olhos eles a encarariam? A tempestade estava apenas começando, e todos estavam prestes a serem arrastados por suas consequências.
O silêncio pesado na sala foi interrompido novamente pela declaração alarmante do advogado. Todos estavam paralisados, absorvendo as palavras que trovejam como um furacão, enquanto Arthur sentia seu mundo desabar ao seu redor. A pesente figura de Lúcia tornava-se um catalisador de toda uma tempestade. Ele olhou em seus olhos, mas não viu apenas dor. Viu confusão e um medo profundo. Como você pode dizer isso, Arthur? Você não sabe o que está falando. Eu sei mais do que você imagina. O advogado respondeu, enquanto a sala fervilhava de murmúrios de espanto e incredulidade. Lúcia é a chave que pode desvendar toda a verdade. Se você não ouvir, pode perder tudo o que tem de mais precioso. Um estremecer percorreu o corpo de Arthur. Ele olhou para sua mãe, a expressão dela uma mistura de desespero e determinação. Não era só sobre Lúcia. Havia algo mais, algo escondido. As palavras de seu advogado pareciam flutuar no ar, pesadas e cheias de significado oculto. Arthur, você não entende. A verdade sobre sua família corre mais fundo do que você imagina. Clara quase suplicou, agora se aproximando mais. Desde que você nasceu, essa situação se arrasta nas sombras, esperando para se revelar. Você precisa tomar cuidado. Cuidado? Com o quê? Arthur estava quase gritando, a frustração subindo. Ele se virou para Lúcia, tentando decifrar o que tudo isso significava. O olhar dela denunciava um medo profundo, uma insegurança que Arthur não sabia como lidar. Lúcia, o que está acontecendo? Num instante, a porta da sala, que parecia uma barreira sólida, se abriu com uma força repentista. Uma figura robusta e familiar surgiu. Era seu pai. Arthur ficou em choque. A presença dele, em meio àquela confusão, dava um novo peso à situação. Arthur, você não pode expor isso assim, ele gritou, sua voz ressoando firme como uma ordem. Como assim, pai? O que você sabe que eu não sei? A indignação tomou conta do peito de Arthur. Havia algo que vinculava todos eles a essa situação. Algo que não era só sobre lendas de família. Não é o momento. O pai tentou desviar, mas o olhar de Lúcia estava fixo nele. O silêncio da sala se transformou em um rugido mudo, todos esperando que aquele homem se pronunciasse. Lúcia, ele começou. A hesitação era clara. Você está mais envolvida do que pensa. Não é somente sobre dinheiro ou um acordo. É sobre vingança. O quê? Vingança? Arthur ficou paralisado, as palavras ecoando em sua mente. Uma onda de confusão passou por ele, e ele se virou para Lúcia, que agora estava pálida, como se a vida houvesse sido drenada dela. O que está acontecendo? Eu não sei o que ele está falando. Lúcia respondeu apressadamente, mas o medo em seu olhar falava por ela. Os murmúrios da multidão aumentaram, e a tensão pairava como uma tempestade antes do raio. Lucas, o irmão, se aproximou, e suas palavras estavam carregadas de revolta. Ela sussurrou em meus ouvidos que ia se vingar de você e da sua família, Arthur. O que eu não sabia era que parte disso era verdade. Você e seu nome são mais do que apenas fortuna. Você é um alvo. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado e palpável, como se todos segurassem a respiração. Arthur sentiu um frio na espinha. A sensação de estar em um pesadelo se intensificava. Ele olhou de um rosto ao outro, tentando entender. Como assim um alvo? Por que alguém estaria atrás de mim? Porque seus avós fizeram algo terrível. Lúcia finalmente falou, a voz trêmula, mas decidida. Algo que arrastou minhas gerações e as suas para o inferno. E você, Arthur, é apenas uma peça do jogo que começou há anos. A confusão dele se transformou em pânico. Ele piscou, tentando acalmar a confusão. Seu legado não era só suas riquezas. Havia um passado sombrio, e agora ele se via enredado nessa trama. A dor estava ali, aguda como facas em seu peito. Então, como um raio que desce do céu, a verdade desabou. Os ecos de um passado deixado em ruínas, as reações de todos eram intensas. Suspiros, murmúrios,
expressões de choque. De repente, tudo parecia girar em torno dele. O que seria o próximo passo do jogo? O que mais ele tinha a perder? Quando o foco voltou para ele, os olhos de Lúcia eram um misto de desespero e resolução. E antes que Arthur pudesse processar tudo isso, as luzes da sala começaram a piscar e um grito estridente cortou o ar. A porta se abriu novamente e uma figura encapuzada entrou com um olhar de feroz determinação. Eu já estou aqui, disse a figura, revelando ser uma mulher que Arthur reconheceu, mas não conseguiu nomear imediatamente. O choque atingiu como uma onda. Você? Que está fazendo aqui? Seu coração disparou. Ele não sabia mais em quem confiar, e a casa estava prestes a encenar uma reviravolta que os deixaria a todos à beira do abismo. Cada alma presente sentia a mesma dúvida e medo, e a única certeza era que o que viria a seguir mudaria seus destinos para sempre. O que estava realmente em jogo? E quem seria o verdadeiro inimigo? O silêncio pesado na sala foi interrompido novamente pela mulher encapuzada. E seus olhos brilharam com uma intensidade que fez todos se calarem. Eu já estou aqui. Ela se revelou em toda a sua glória, e o coração de Arthur parou por um instante. Era Maria, sua antiga namorada, alguém que ele não via há anos, mas que carregava uma bagagem que nunca foi totalmente resolvida entre os dois. Maria! Arthur exclamou, a voz cheia de um misto de surpresa e confusão. Ele se lembrou de como a amava e como sua partida havia deixado uma marca nevoenta em sua vida. Mas o que ela estava fazendo ali? O caos parecia aumentar. Você não pode confiar em ninguém, Arthur. Maria gritou, e sua voz estava carregada de emoção. Eu sou a única que pode te contar a verdade. E não é só sobre Lúcia, é sobre tudo o que está acontecendo. Os olhos de Lúcia se arregalaram, misturando surpresa e indignação. O que você sabe sobre essa situação, Maria? A tensão era palpável e todos estavam em um frenesi. Eu sei muito mais do que você imagina, Maria respondeu, e suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Arthur, essas pessoas não estão aqui por acaso. Elas fazem parte de um plano que pode destruir tudo o que você ama, inclusive Lúcia. A sala ficou em um silêncio de julgamento, e Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia a que Maria estava se referindo. Sussurros começaram a correr entre os repórteres, e em um momento de clareza, a dúvida se instalou. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Tentava entender se havia uma verdade maior ali. Lúcia, você não é quem acha que é, Maria respondeu, encarando Lúcia diretamente. Você é parte de uma família que foi arruinada por escolhas que não fez, mas que você carrega até hoje. Eu vim aqui para te proteger, mas não sei se ainda é possível. Você tem que saber que o seu passado está te alcançando. O olhar de Lúcia se transformou. Raiva, confusão e um golpe de dor profundo misturaram-se em seu rosto. O que está dizendo, Maria? Como você sabe disso? Você não tem ideia do que passei. Mas eu sei o que sua mãe fez, e por isso você está aqui. Maria disse, as palavras cortantes. Ela se virou para Arthur e para os outros presentes. Eles querem todos vocês, Lúcia e Arthur. Vocês estão no centro de um ciclo de vingança que se estende por gerações. Ela respirou fundo, tentando controlar sua própria emoção. Nesse instante, a porta se abriu novamente e uma figura entrou. Era a sogra de Arthur, Dona Elvira, uma mulher que sempre foi uma presença forte na vida dele. Agora, ela estava ao lado de Maria, como se a apoiando. É verdade, meu filho. Eu sabia que algo estava errado. O passado está a cobrar as contas. O povo na sala começou a murmurar e Arthur sentiu a tensão crescer. O que está acontecendo aqui? Qual é o segredo que vocês estão escondendo? Sua voz se elevou em desespero. Ele não podia acreditar na montanha russa de revelações. Aquilo estava além do que poderia suportar. Arthur, está na hora de você saber a verdade sobre sua verdadeira linhagem
E como ela se entrelaça com a de Lúcia, Dona Elvira disse, suas palavras pesadas. Você não é apenas o herdeiro de uma fortuna, mas também de uma maldição. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Arthur sentia suas forças se esvaírem. O passado, que parecia enterrado, agora se levantava como um fantasma. O que mais estavam escondendo dele? Cada olhar na sala, cada suspiro, cada eco de vozes se multiplicava, como se estivessem avisando-o sobre o abismo que estava prestes a cair. Lúcia, paralisada, olhou para Arthur, e nesse momento os olhos dele se encontraram. Ele viu o medo refletido ali, e ao mesmo tempo uma chama de desafio. Afinal, quem seria realmente Lúcia? O que havia entre eles se desdobrava em camadas de traições e verdades ocultas. E antes que pudessem se preparar para o que poderia acontecer a seguir, o chão sob os pés deles começou a tremer levemente, como se a sala estivesse prestes a desabar sobre suas verdades. Arthur pensou, será que alguma coisa foi real? O que restava agora? A história de vidas e legados estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. E enquanto todos esperavam a próxima revelação, o peso de segredos havia se tornado insuportável. O que viria agora? Ele fechou os olhos, sem ter ideia do que seria o próximo passo nesse jogo mortal. O silêncio pesado na sala foi interrompido novamente pela mulher encapuzada. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que fazia todos encolherem, como se uma pressão subterrânea estivesse prestes a explodir. Eu já estou aqui. A voz dela era familiar, mas também estranha, como um eco do passado que se recusava a ser esquecido. Era Maria, sua antiga namorada. Arthur sentiu seu coração disparar. Maria! Ele exclamou, quase sem acreditar. O que ela estava fazendo ali? Agora, com todas aquelas revelações, a presença dela parecia um peso adicional, um fardo que ele não esperava carregar. O que você sabe? Seu olhar se tornou intenso, medindo o impacto daquela figura na confusão crescente. Você não pode confiar em ninguém, Arthur. Maria gritou, e havia uma urgência no seu tom que fez a multidão prender a respiração. Eu sou a única que pode te contar a verdade. E não é só sobre Lúcia. É sobre tudo o que está acontecendo. Tentando processar a enxurrada de informações, Arthur se virou para Lúcia, que, paralisada, encarava Maria com um misto de surpresa e raiva. O que você quer dizer com isso? As emoções ferviam entre os presentes, e os olhares se cruzavam, intensos e desafiadores. Arthur. Maria continuou, dando um passo à frente. Lúcia não é apenas uma gestante aleatória que você escolheu. Há uma conexão mais profunda. Algo ligado à sua família. O silêncio na sala se transformou em uma expectativa pesada, como se todos segurassem a respiração. Não, isso não pode ser verdade. Lúcia interveio. Sua voz tremia, mas havia força em suas palavras. Eu não sou parte de nenhum plano. Eu só quero mudar minha vida. Isso é tudo o que sempre quis. Mas Maria avançou. Você não sabe que estamos sendo manipulados? Você não sabe que Arthur não é só o herdeiro de uma fortuna, mas também o centro de um jogo muito maior do que conseguimos imaginar? O pânico na voz dela começou a se infiltrar na mente de Arthur, que sentiu como se uma sombra tivesse caído sobre suas certezas. Jogo? Arthur sussurrou, a confusão quase paralisando seu raciocínio, e de repente ele sentiu um tremor sob seus pés. A sala tremeu, e as luzes começaram a piscar, como se um terremoto estivesse em andamento. Gritos se espalharam pela multidão, e mais uma vez o caos se instalou. Antes que qualquer um pudesse entender, uma explosão abafada ecoou do lado de fora, fazendo as janelas vibrarem. As pessoas gritaram e começaram a recuar. O que foi isso? Lúcia gritou, agora visivelmente assustada. O pânico se espalhou. Acho que alguém está aqui para nos silenciar. Maria gritou, a adrenalina tomando conta. Arthur se virou, seu coração acelerado. O que aquilo significava? Seriam interesses poderosos dispostos a tudo para impedir a verdade? No momento de confusão, a porta se arrombou com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, seus olhos ardendo como fogo. As pessoas na sala ficaram em choque.
Não se mexam. Ninguém pode saber o que está acontecendo aqui. A voz era profunda e ameaçadora. Tudo ficou em silêncio, interrompido apenas pelo som de respirações ofegantes. A presença do homem trouxe uma onda gelada. Você, Arthur? O herdeiro da fortuna? Ele se virou, apontando para Lúcia. E você, garota, faz parte do que eles querem. Você não sabe a enrascada em que está metida. O caos se transformou em um frenesi. Arthur olhou para Lúcia e viu o pânico em seu rosto. O que diabos está acontecendo? Ele sentiu a pressão ao seu redor crescer. Seus pensamentos estavam uma bagunça. A sala estava cheia de incertezas, e ele não sabia em quem confiar. A conexão que tentaram construir estava desmoronando. Você tem que me ouvir, disse Lúcia, suas mãos tremendo. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado tirou algo do bolso. Era uma foto. Ele a segurou no ar, e Arthur sentiu seu estômago revirar ao ver a imagem. Era uma foto antiga de sua família. E ao lado, Lúcia, muito mais jovem, sorrindo inocentemente. A sala ficou em silêncio, e o tempo pareceu congelar. O que isso significa? Arthur sussurrou, seu mundo girando enquanto ele tentava descobrir as implicações daquela imagem. A história que pensava conhecer estava se desmoronando. O que mais estavam escondendo? Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas, e aquilo era como um estalo. Arthur, eu sempre soube, mas não sabia que era você. Sua família tem um peso maior do que você pode imaginar. E a nossa história? O medo e a desconfiança se transformaram em confusão. Agora, você precisa decidir. Vamos nos unir ou seremos derrotados por aqueles que estão atrás de nós? O tempo está se esgotando. A voz do homem era cortante e cheia de urgência. O olhar dele era firme e ao mesmo tempo desesperado. O futuro deles estava em jogo. Arthur estava paralisado. Mas o ambiente estava em ebulição. E a verdade que ele pensava ser clara, agora se revelava como um quebra-cabeça distorcido. Uma decisão teria que ser feita. Mas qual seria o próximo passo? E enquanto o caos cercava a sala, uma nova pergunta queimava em sua mente. Até onde ele iria para proteger Lúcia e descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios demônios? Enquanto a tensão pairava no ar, a presença de Maria se tornava cada vez mais intrigante. O rosto de Arthur estava pálido. Os olhos arregalados não sabiam se olhavam para a imagem na mão do homem encapuzado ou para Lúcia, que se tornava um misto de confusão e medo. Um tremor percorreu a sala e ninguém conseguia se mover. Essa foto, o que isso significa? Arthur perguntou, sua voz falhando. Ele estava perdido em um mar de incertezas. O peso da situação o sufocava. Cada segundo parecia esticar, como se o tempo tivesse decidido parar. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo, Arthur. O homem encapuzado insistiu, e Lúcia fez um movimento desesperado em direção a ele. Mas Maria se interpôs. Não deixe que ele manipule você. Estão jogando com suas emoções. Manipular? Arthur repetiu, um fio de voz, quase um sussurro. Ele estava no centro de uma tempestade. Sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Como posso saber quem está dizendo a verdade? Era como se cada palavra fosse um golpe. A assistir à cena, a multidão prendeu a respiração, cheia de expectativa. Murmúrios e olhares se cruzavam como flechas. A tensão era palpável. Eu confio na Lúcia, Arthur disse em um impulso. Mas as palavras deixaram seu peito pesado. Ele não tinha certeza se ainda sabia o que era confiança. Arthur, você não sabe o que está colocando em risco, Lúcia disse, a voz trêmula. Estamos todos em perigo. O que seu avô fez, isso não se trata só de dinheiro ou poder. Tem a ver com vidas. Eu sei que há algo a mais, Arthur retrucou, olhando profundamente em seus olhos. E eu quero saber, o que você esconde de mim? O grito dele ressoou, e o eco da dor não se dissipou. Ele sentia suas emoções fervendo como água prestes a ferver.
e Maria deu um passo adiante. Eu vim aqui porque eu nunca deixei de me importar com você. Ela confessou, os olhos fixos em Arthur. Mas a verdade sobre Lúcia está ligada ao que aconteceu com minha família e com a sua. É mais do que um jogo, é uma batalha. E você está no meio de tudo isso. Batalha? Lúcia questionou, agora com desespero. Você tá me dizendo que eu sou apenas um peão? Eu sou real? Sua voz tremia, o desespero a consumindo. O ambiente estava carregado de pânico, o calor da situação se intensificando. Antes que qualquer um pudesse comentar, o homem encapuzado fez um movimento brusco. Ele estava prestes a falar, mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão. A porta principal da sala estremeceu e foi arrombada com força. O impacto fez todos saltarem. Uma tropa de homens armados invade a sala, com rostos sérios e não amistosos. Os repórteres gritaram e o caos se instalou. Todos no chão. Agora, a ordem ecoou como um disparo. Arthur sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Corra! Maria gritou, jogando-se em direção a Arthur, puxando-o para trás de uma mesa. O espaço estava cheio de gritos e confusão. Cada um lutava para se proteger. Lúcia estava paralisada, o olhar fixo nos homens que entravam. Ela não sabia o que fazer. O instinto de sobrevivência tomou conta de Arthur. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Lúcia pela mão. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o homem encapuzado balançou a cabeça. Não, não é tão simples. Eles estão atrás de você. Ele olhou diretamente para Arthur e algo nos olhos dele mudou. O que você não sabe é que você não é quem pensa que é. Sua verdadeira identidade pode estar escondida nas sombras da sua própria família. Aquilo era como um soco no estômago. Arthur tropeçou em suas próprias palavras. O que você está dizendo? O desespero crescia como um fogo. Ele sabia que havia algo mais. E agora o abismo estava se abrindo sob seus pés. Você é um sucessor de algo muito maior. Algo que pode arruinar não apenas você, mas todos ao seu redor. E eles estão prontos para fazer qualquer coisa para mantê-lo a salvo ou eliminar você. A afirmação pairou no ar e a sala parou. A verdade, agora mais convoluta do que nunca, deixou todos atordoados. Arthur olhou para Lúcia, que estava começando a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que isso significa para nós? A resposta estava prestes a ser dada, mas um grito cortante ecoou pela sala. Todos olharam em direção à entrada novamente. Maria, em lágrimas, gritou. A verdade pode nos custar a vida, mas precisamos enfrentá-la. Você está disposto a arriscar tudo, Arthur? As perguntas permaneceram no ar, enquanto o barulho do caos se tornava ensurdecedor. Alguma coisa havia mudado, e a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. O que realmente aguardava eles ali fora? Arthur levaria em conta todos os segredos antes de decidir seu próximo movimento. A sala estava em um frenesi completo. O homem encapuzado tinha as pessoas em pânico. Cada movimento era pressentido como um golpe. Arthur sentia o coração disparado, a adrenalina correndo em suas veias. Ele segurou a mão de Lúcia com força, temendo que ela se perdesse entre a confusão. Precisamos sair agora, Arthur gritou. Mas antes que pudesse arrastá-la para longe, o homem se aproximou, lançando um olhar penetrante. Você não entende, Arthur. Eles não vão parar até que você se torne parte do que planejaram. Sua vida inteira está em jogo. Mas o que você quer de mim? Arthur perguntou, o nó na garganta doendo cada vez mais. Ele precisava de respostas, mas sentia como se estivesse cercado por sombras. Queremos que você saiba a verdade. Você precisa saber quem são seus verdadeiros aliados e quem são os traidores na sua própria casa. O encapuzado hesitou, olhando para todos ao redor. O peso de suas palavras pairava no ar, e os olhares se encontravam, carregados de medo e expectativa.
Maria, em lágrimas, buscou por uma oportunidade. Arthur, essa é nossa chance. Se não batalharmos agora, nunca saberemos os segredos que nos cercam. Seu olhar buscava apoio, e o caos se tornava um campo de batalha emocional. Então, o que fazemos? Lúcia perguntou, a determinação misturando-se ao desespero. O que precisamos enfrentar para sobreviver? O homem balançou a cabeça. Primeiro, você deve deixar de lado suas diferenças. Arthur, Lúcia, vocês precisam se unir. Somente juntos poderão descobrir a verdade e se proteger. Arthur respirou fundo. O momento era crítico. Ele sabia que suas decisões moldariam não apenas o futuro deles, mas o destino de muitas vidas. Está bem, vamos nos unir. Mas como? Para onde vamos? Neste instante o chão começou a tremer novamente, e a pressão aumentou. O som de sirenes ecoou do lado de fora. A polícia estava se aproximando. Um presságio de ação. A oportunidade de escapar surgia, mas o tempo era curto. Vá pela saída dos fundos, o encapuzado gritou. É a única maneira. A urgência ressoava. Arthur olhou para Lúcia, e o mais importante foi entender que eles não eram mais estranhos. Eles eram aliados em um jogo muito maior. O medo se transformou em coragem, e ele a puxou pela mão. Correram juntos em direção à saída. Maria e o homem o seguiram. Enquanto corriam, a adrenalina injetou um senso de unidade. Cada batida dos pés no chão ecoava um desejo de liberdade. Lúcia lançou um olhar para trás, e o mestre da ira ainda estava ali, como um predador esperando por suas presas. Arthur, nós não podemos parar, ela gritou. Eu sei, ele respondeu, o coração martelando. Quando finalmente chegaram ao lado de fora, a luz do sol parecia brilhar mais intensamente. Um símbolo de esperança em meio à escuridão. Eles pararam para recuperar o fôlego. O cheiro do ar fresco era libertador. Mas a batalha ainda não havia terminado. Precisamos encontrar um lugar seguro e, em seguida, desvendar tudo, Maria disse, seu olhar focado. Só aí saberemos a verdade. Arthur confirmou com a cabeça. Ele olhou para Lúcia mais uma vez. O que poderia se transformar em uma história de amor, agora era um emaranhado de segredos. E o que estava à frente era desconhecido. O que mais estaria escondido? Depois de alguns minutos, enquanto se afastavam, o eco de sirene se tornou distante. O que eles descobriram pela frente poderia significar preparação para o que via. Mas a dúvida ainda pairava. O que mais poderia acontecer? Enquanto eles desapareciam nas primeiras sombras da noite, uma sensação de que tudo seria moldado na próxima fase da jornada envolveu Arthur. O futuro era incerto, mas juntos, ele e Lúcia se preparariam para enfrentar qualquer tempestade. Então, levantamos a voz. Enquanto você leu essa jornada e ficou preso em cada momento, você precisa demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. P.